Ah, tá. O senhor presidente da CMTC, ele quer iniciar dividindo os 10 minutos, primeiramente passando um vídeo, né, que foi preparado para essa audiência pública. Eu não sei se é o Sávio que vai apresentar esse vídeo. Por favor, Sávio. O Sávio também é da CMTC. Nós vamos passar aqui um filme, primeiro para relaxar o ambiente, para a gente fazer uma discussão propositiva. Aqui ninguém é dono da verdade, ninguém está impondo nada. Aqui nós vamos fazer uma discussão para o que for melhor para a cidade. Então, nós temos que colocar, acima de tudo, os interesses da cidade, não os interesses de A, de B, pessoais. Bom, primeiro gostaria que passasse já aí o filme. Goiânia é uma das cidades brasileiras com melhor qualidade de vida do país. Conta com investimentos em setores básicos para o bem-estar da cidade. Mas devido à acelerada expansão da região metropolitana, verificada nos últimos 30 anos, novos desafios têm surgido, sobretudo no que diz respeito à mobilidade urbana. Na região metropolitana, o número de habitantes em 3 décadas passou de cerca de 800 mil para mais de 2 milhões. E o processo de expansão urbana, que induz ao surgimento de novos polos comerciais e ao incremento das atividades econômicas, favoreceu a conurbação entre Goiânia e as cidades circunvizinhas. Tais fatores, aliados ao incremento da frota de veículos que ultrapassa 1 milhão e os movimentos pendulares da população entre os eixos de desenvolvimento, têm exigido soluções complexas para as novas solicitações do sistema viário. A rede metropolitana de transportes coletivos da Grande Goiânia opera mediante um sistema plenamente integrado. Veja alguns dados. Abrangência: 18 municípios no entorno da capital, num raio de até 40 quilômetros. Frota: 1.373 ônibus convencionais, com plataforma elevatória e monitoramento por GPS. Integração física e tarifária: 19 terminais. Produto específico para integração espacial fora dos terminais, por bilhetagem em 11 pontos de conexão e 5.682 pontos de embarque e desembarque na Grande Goiânia. O sistema conta com aparatos tecnológicos que integram o SIM, Serviço de Informação Metropolitano. ATM para recarga automática de cartões nos terminais. Display pontos de parada, que informa linhas e tempo das viagens. iCenter, que informa linhas, itinerários, horários e roteiros. Call Center 0800. Mensagens SMS e WhatsApp para o celular do usuário, com o tempo de partida dos ônibus, entre outros serviços. Central de Controle Operacional, implantada em 2009 pelo consórcio RMTC. Controla a operação de 270 linhas e, no futuro, fará o monitoramento de todos os terminais de integração. Mas mesmo contando com uma tecnologia de ponta e investimentos em frota de ônibus, os problemas da falta de infraestrutura se agravam dia a dia e as consequências negativas são observadas nas deficiências do serviço de transporte público coletivo ofertado para a Grande Goiânia. A seguir, os principais problemas. Alto tráfego veicular, que gera conflitos entre ônibus, tráfego geral e pedestres. Travessias sem controle semafórico, causando também conflitos na relação do tráfego em geral, pedestres e ônibus. Falta de sinalização viária, sobretudo na demarcação da faixa preferencial do ônibus e das faixas de travessia dos pedestres, o que fragiliza o ordenamento do tráfego. Falta de padronização nos PEDs, pontos de embarque e desembarque. Falta de guias rebaixadas e rampas de acessibilidade. Estacionamentos ao longo dos passeios, aumentando o tempo da operação dos ônibus, sobretudo nos trechos mais adensados e de maiores congestionamentos. Necessidade de melhor adequação semafórica e implantação de controladores de tráfego. Estacionamentos irregulares nos trechos em frente aos PEDs. Formação de comboios em decorrência dos atrasos de viagens. Falta de padronização, desníveis e regularização nos pavimentos das calçadas. Abrigo dos PEDs inadequados, pavimento danificado nas faixas de acostamento junto aos PEDs e em geral, conversões à esquerda que causam conflitos ao tráfego em geral e se propagam para o ônibus, sobretudo na formação de caudas. O projeto da Prefeitura de Goiânia para mudar essa realidade
compreende a adoção de soluções de priorização da circulação do transporte coletivo e de requalificação dos pontos de embarque e desembarque, os PEDs. Neste projeto, a nova rede passa a contar com 14 corredores preferenciais. São eles: T9, T7, T10, T63, Castelo Mutirão, Consolação, Pio 12, 24 de Outubro, Mangalô, Terceira Radial Parque Ateneu, Universitário, 85, Independência e São Francisco. Ao todo, serão 102 quilômetros de corredores tratados, 546 novos pontos de embarque, 3 pontos de conexão. Estes corredores estarão integrados em pelo menos um terminal ou interligados entre si com o BRT Norte-Sul, o Metroleve Eixo Anhanguera, conforme o projeto intitulado Priorização do Transporte Coletivo, Corredores Viários. Nós falamos a tecnologia que nós detemos hoje, que é, como o secretário falou, é a melhor tecnologia hoje existente no país. Nós falamos sobre os problemas que são enormes. Quando vocês falam da qualidade do transporte coletivo, tem muito a melhorar, vocês têm razão, e nós propomos as melhorias. Por isso, nós estamos aqui hoje debatendo a questão do corredor T63, que é um dos 14 corredores propostos. Nós temos, além disso aí, temos o VLT, que o secretário já mencionou, que vai ser a substituição do existente hoje o módulo de ônibus sobre pneu e para o veículo leve sobre trilhos. E temos também o BRT, que é um corredor norte-sul, que ele vai sair lá do terminal Cruzeiro, vai passar pelo centro da cidade, vem pela 90, passa no centro da cidade e vai até o terminal Recanto do Bosque. Nós temos ainda, nós já implantamos o corredor universitário, que muita gente também, em algum momento, por que não começou pelo corredor T7, que é um corredor mais carregado? Exatamente, o corredor universitário, ele foi um protótipo, ele foi um modelo. Nós sabíamos que íamos enfrentar, como era o primeiro, e a via ela tem um espaço generoso, então nós começamos por ali, aonde, além dos 6 projetos que nós já temos de corredores preferenciais, aquele ali, foram incluídos alguns atributos que foram além do que nós planejamos. Nós planejamos os corredores preferenciais, a melhoria do transporte coletivo. A questão do plus para o urbanismo é uma determinação do gestor público, do prefeito, do governador, isso aí. O corredor universitário, nós tínhamos a faixa preferencial, que é o conceito fundamental de um corredor preferencial. É a faixa preferencial para o ônibus. Os estacionamentos, eles são retirados, eles são extintos, para que o ônibus tenha a fluidez melhor. Hoje nós temos o ônibus compartilhando o trânsito com o automóvel. Os operadores de ônibus reclamam, e nós apoiamos isso aí, reclamam porque o ônibus atrasa em função das impedâncias do trânsito. E o automóvel, ele vê um ônibus na frente dele e fala, eu estou atrasado porque esse trambolho está na minha frente. Então, a essência do corredor preferencial é essa. A essência do corredor preferencial não é para prejudicar comerciante, não é para prejudicar a cidade, é para melhorar o usuário de transporte coletivo, que vocês mesmos falaram que não usa o transporte porque ele é ruim. Ele é ruim, concordo plenamente. Ele é ruim por quê? Porque você chega no ponto, você não sabe da regularidade. E não existe. Por quê? Antes, eu deslocava da minha casa para o trabalho em um tempo de 1/3 do que eu gasto hoje. E eu ainda tenho a prerrogativa, pelo automóvel, nós temos a prerrogativa de escolhermos caminhos alternativos. O ônibus não tem essa prerrogativa. A linha está ali estabelecida, ele tem que percorrer aquele trecho. Então, se nós não tomarmos providência de que o ônibus melhore a fluidez, melhore a sua velocidade comercial,
O usuário continua chegando no ponto sem saber que horas que o ônibus vai passar, ou se ele já passou. Essa é a realidade hoje. Quanto ao sistema, se vocês acessarem o site, vocês sabem, tendo o número de determinado ponto, você sabe, está lá que o ônibus da linha tal vai passar em tanto tempo. Aquele ali, de repente, aquele tempo ele pode ser alterado. Por quê? Pelas impedâncias do trânsito. Então, esse é o início da discussão. Nós temos mais, além do Universitário T63, nós temos projetos, projetos de transporte, do T7, T9, 85, 24 de outubro e Independência. Esses são os 7 primeiros corredores a serem tratados. O VLT, o edital vai ser lançado breve, né, secretário? Breve o edital das obras já do VLT vai ser lançado. O edital do BRT, do projeto executivo, também já está na praça. E agora, especificamente, vou falar sobre o corredor T63. Bom, nós estamos cumprindo o que determinou o plano diretor, que é a Lei 171 de 2007, onde ele fala a prioridade, no seu item 3º, da estratégia de mobilidade, acessibilidade e transporte, onde, em seu artigo 17, trata da implementação da política de mobilidade urbana sustentável através da seguinte diretriz. O plano diretor, como nós sabemos, ele estabelece diretrizes. Então, e essas diretrizes aí viriam nos seus detalhes. Então, no item 1, ele fala prioridade dos deslocamentos não motorizados sobre os motorizados, dos deslocamentos coletivos sobre os individuais e dos deslocamentos das pessoas sobre os bens e mercadorias. Esse é o que estabelece o plano diretor. Hoje aí é o que está a Avenida T63 no seu horário de pico. Pode passar. Aí também, no período da tarde, pode passar. Bom, aí é a extensão do corredor. Ele sai lá do Parque Amazonas, ali da Praça Félix de Bulhões, e vai até a circular ali próximo ao terminal Isidória, com uma extensão de 5,7 quilômetros. Do Parque Anhanguera, perdão. Esse corredor ele é composto por 6 linhas, onde 2 linhas começam lá no Parque Anhanguera, que é a 035 e a 175. Quando chega na 85, ela desce no rumo ao centro. Tem a 014, que começa lá no Parque Ateneu e vai para Campinas, que também utiliza. Ela desce a Couto Magalhães, antes ela ia até 85, já não vai pelo atraso que era gerado. Então, ela desce hoje a Couto Magalhães. Tem as 2 circulares, uma no sentido horário e anti-horário, a circular que ela começa ali a circular no corredor na Praça da Nova Suíça, vai até o terminal Isidória, dali ele vai para o terminal da Vila Brasília. E no sentido anti-horário, a 651 faz o percurso. E a 035, não, perdão, a 015, que começa lá no terminal da Praça A e vai para o Flamboyant. Essa linha, vocês podem observar, a maioria aqui que eu percebi, tem o comércio na T63, vocês podem observar que naquele trecho da Praça da Nova Suíça até o terminal Isidória, é comum, no período da tarde, você verificar 4 ônibus juntos. Esse é o chamado comboio. Por quê? Porque o ônibus que saiu no seu horário, ele vai sendo retido pelo trânsito. E o outro ônibus ele vai tendo a fluidez e eles vão comboiando. Então, normalmente, o primeiro ônibus, você vê ele abarrotado de gente, e o terceiro e o quarto vazios. Essas são as impedâncias do trânsito, uma das impedâncias do trânsito no transporte coletivo. Então, essas 6 linhas, hoje, elas transportam próximo a 80 mil passageiros dia. No sábado e aos domingos, nós temos a redução de frota. Então, não é
não são poucos usuários, são 80 mil pessoas que passam diariamente nesse corredor, onde nós percebemos essa linha que eu exemplifiquei, do terminal da Praça ao Flamboyant, ela transporta 23 mil pessoas. E se você pegar alguns municípios de Goiás, essa linha transporta mais do que o total da população de alguns municípios. Então, não é possível que a gente deixe essas pessoas que utilizam o transporte coletivo continuando sendo penalizadas. Próximo, por favor. Aqui é a composição da frota. A composição da frota e o seu... a composição da frota das linhas e as suas... o número de viagens, perdão. Então, só para exemplificar, que vocês vão ver um outro número mais à frente, vamos pegar essa 015. Ela tem um intervalo de viagem de 6 minutos. Em 1 hora, ela faz 10 viagens. Então, nós vamos, ao final, ver o ganho que nós vamos ter ao final do dia em termos de viagem para essa linha. Eu estou pegando o exemplo dessa linha, primeiro pelo carregamento dela e por 10 ser um número redondo para a gente trabalhar melhor. Por favor. Ao longo do corredor são 22 pontos, onde 2 pontos de embarque e desembarque, onde também os abrigos eles vão ser substituídos nos modos do que hoje nós temos no corredor universitário. Vai ser aquele abrigo mais transparente, e ele protege mais da chuva, do sol, tem espaço para o portador de deficiência, e nele constam várias informações sobre o número das linhas que passam ali, os intervalos daquelas linhas, um número de informação que vai privilegiar o usuário. Tem alguns pontos que eles vão ser duplos. Por exemplo, aquele ponto do McDonald's, o ponto do Banco do Brasil, ali porque a demanda é intensa. Por gentileza. Pode passar. O abrigo vai ser desse modelo aí. Pode passar. A fiscalização eletrônica. Depois a secretária de trânsito pode pormenorizar isso aí. Os fotossensores, eles são programados para, desde que a pessoa não circule por mais de 2 quadras, não tem problema. É aquela que a pessoa ela entra na faixa preferencial do ônibus e ela vai fazer a conversão à direita ou vai entrar no estabelecimento comercial, no estacionamento dos estabelecimentos comerciais, onde tem estacionamento, para ele, e ele não é multado. A partir do momento que ele entra na faixa preferencial do ônibus, esse aparelho captura a placa do automóvel. Se ele persistir na faixa, aí outro aparelho captura a placa do veículo e eles se conversam e gera o auto de infração. Mas isso se a pessoa descumprir o funcionamento básico, que a via é para circular ser circulada preferencialmente pelo ônibus. O próximo, por favor. Aí, a T63 foram monitorados 20 pontos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, é um aparelhinho sobre rodas, que ele tem uma haste de 9 metros de altura e tinha 2 câmeras. Então, é colocado nos cruzamentos e ali ele faz a contagem. Quantos veículos, os desejos de viagens naquele ponto. Então, baseado nesse levantamento, todos os semáforos serão reprogramados. O próximo, por favor. Bom, aí é a questão do ganho da fluidez. Então, no corredor T63, nós temos um ganho de até 71,7%. O ganho mínimo é de 8%, mas nós temos aí 31%, 13, 19, 37. Então, não tem uma justificativa melhor para você implantar um corredor, você privilegiando o usuário do transporte coletivo do que o ganho de viagem que ele tem de até 71%. O próximo, por favor. Aí é o ganho em minuto. Ou seja,
No pico da manhã, o cidadão que ele vai para o centro, ele tem um ganho de até 7 minutos. E no período da tarde, 10 minutos. Aí eu volto àquele exemplo que nós demos da linha 035, dos 10 minutos. Ao longo de um período do dia, nós temos um ganho de quantas viagens? 6 viagens, nós temos 6 viagens por hora, então nós vamos ganhar uma viagem por hora. Nós temos, nós operamos 15 horas, ou seja, naturalmente, no entrepico, não é esse ganho, porque ele é diluído, ele é melhor, o trânsito flui mais. Mas, no mínimo, o usuário do transporte coletivo aí vai ganhar de 5 a 7 viagens por dia, nessa linha específica, nessa linha 035. O próximo, por favor. Bom, essas seriam as ponderações a serem feitas tecnicamente. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento dos próximos corredores, do que nós pretendemos fazer, e nós estamos, como eu já falei aqui, nós não somos dono da verdade. Nós queremos a colaboração de vocês, desde que seja em benefício do transporte coletivo. Obrigado. Essa fala da CMTC foi um tempo maior, né, gente, do que o nosso previsto, mas eu acho que foi importante porque nós não conhecemos o projeto, né? Não tivemos acesso a esse projeto. Creio que os comerciantes também não. Então, acredito, a opinião que eu tenho, essa audiência pública, ela deveria ter sido feita antes, né? Inclusive pelo poder público municipal, não foi feita. E então nós tomamos a iniciativa de estarmos fazendo essa audiência pública, cujo objetivo, volto a repetir, de uma audiência pública, é ouvir as partes, ouvir as opiniões, as partes que estão mais envolvidas no processo, e temos o limite da lei, né? Temos o limite da lei, que é o plano diretor. Então, o meu interesse em fazer essa audiência pública, além de entender também todo esse processo, é que nós possamos minimizar, sensibilizar as partes, os riscos, as desvantagens e aumentar as vantagens. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse objetivo final dessa audiência pública. Bom, além do meu querido vereador Antônio Shoa, que está aqui hoje, que eu agradeço, temos também a vereadora... Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o vereador Antônio Shoa, que ele vai ter que sair. Temos a vereadora doutora Cristina, muito obrigada, minha amiga vereadora combativa, sempre antenada a todas essas causas. Estou vendo ali o meu vereador querido Jorge do Hugo, muito obrigada, Jorge. Nós vamos passar a palavra para vocês também. Quero agradecer a presença do Cairo Salim, representando o secretário municipal de saúde de Goiânia, o Adailton Soares da Silva, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Goiânia, José Batista, representando o vereador Fábio Lima, o Cleovan Ferreira, da Ferragista Tocantins, da T63, que está aqui também. Agradeço o Cristiano Caixeta, proprietário da Pé Fresco Calçados, na T63. Agradeço o Omar José da Silva, da Flora Sex Shop, na T63. José Cândido de Moura, comerciante da T63, Eduardo Fleury, Miami Home Video, da T63, Bianca Benetti, jornalista da CMTC, Vitor Paludo, Canaterra, da T63, Milton Lima, da Papelaria Lima, da T63, Sandra Gonçalves Rodrigues, Chá de Crianças, Festas, da T63, Sandra Oliveira, da Lindas Festas, da T63, Romar Barbosa Brito, da Maffer Ferramentas, na T63, Valdir Carlos de Andrade, da Vidraçaria Araguaia, proprietário da T63, seja bem-vindo. Valmir Roberto da Silva, da Piscina Azul Gin, proprietário também lá na T63. Andreolo de Castro Santiago, do restaurante Chapas Pizzaria, restaurante Pizzaria Chapas, da T63.
e Maria Luísa Gomes Mendanha, Sindicato das Empresas de Cargas de Goiás, da T63. Daqui a pouco nós já vamos abrir a inscrição, tá, gente? Todos vão poder falar. Eu pediria só aos que forem usar a mesa que cumpram um tempo certo, para que nós possamos aproveitar o tempo, a presença das autoridades aqui, para ouvir os comerciantes também, né? Eu pergunto ao senhor Birajara, quer falar uma palavrinha, que é o presidente da CMTC.